Defensoria foi instalada aqui no Rio Grande do Sul em junho de 1994. E a defensora-geral foi a doutora Cleomir, ficou 6 meses e depois dela começou o governo Brito e eu iniciei junto como secretária, era na época secretária, não era uma instituição totalmente autônoma onde a gente elegia os defensores gerais. O primeiro local que nós fomos foi já para esse prédio que é da defensoria, mas eram apenas 2 andares os nossos, que foram destinados pelo governo depois de muita luta, porque ali na Jerônimo de Ornelas era impossível, ali depois ficou só o ajuizamento. Aí nós começamos a distribuir, a criar núcleos de defensorias, a colocar os defensores pelo interior, a deslocar os defensores para determinadas comarcas, porque eram muito poucas as comarcas que tinham defensores. Então a gente fez o possível para alargar a atuação da Defensoria Pública no estado do Rio Grande do Sul. E nós fizemos um amplo trabalho de divulgação da Defensoria. Nós criávamos assim determinado grupo de trabalho, íamos até nas ilhas. O nosso motorista passava anunciando a Defensoria, atendendo, porque tinha muita gente que não sabia do nosso trabalho, que não sabia da existência da Defensoria, até porque mudou o nome, né? Mas não sabiam que tinha esse trabalho de atendimento à população carente, trabalho de atendimento jurídico a toda a população carente. Quando comecei, eu até nem imaginava que ela ia crescer tanto como ela cresceu hoje. Mas eu acho que é muito importante o nosso trabalho, porque a população carente é muito grande aqui no Rio Grande do Sul e as pessoas não têm como procurar o trabalho de um advogado, porque realmente o serviço ele não é barato. E a pessoa que é carente, qualquer valor para ela é importante e significativo. E acho até assim, que para o judiciário é fundamental o trabalho do defensor público, porque permite esse acesso à justiça e permite que a população carente, o hipossuficiente, chegue à justiça. E como tem um grande número de pessoas dentro dessa população carente, eles não teriam como atender o juiz, porque age mediante provocação, se sabe, a não ser através da defensoria. E mesmo o nosso trabalho extrajudicial é também muito importante, porque fazemos esse trabalho junto à população mais carente. Na época, a Defensoria era uma Secretaria de Estado. Era uma das 4 secretarias ligadas diretamente ao gabinete do governador. A Defensoria Pública do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil e a Casa Militar. Depois de 2005, com a emenda 95, é que houve esse novo desenho institucional que deu autonomia administrativa e a Defensoria Pública é instituição essencial, que já era, mas enfim, com autonomia no mesmo nível do Ministério Público. Então é importante referir isso porque nós assumimos, eu como defensor público geral e a saudosa doutora Cleomir Oliveira Carrão como subdefensora geral, uma pessoa tinha um grande desprendimento, ela já tinha sido defensora pública geral, foi a nossa primeira defensora geral e foi inclusive por causa das suas boas relações político-partidárias que a defensoria obteve esse êxito dos defensores antigos que ajudamos a criá-la, de no governo do Alceu Colares, não por acaso, ter conseguido criar a defensoria efetivamente, implantá-la, ela que estava criada em lei desde a Constituição de 88, no plano federal, e desde a Constituição Estadual de 89. Mas não havia saído do papel ainda. O que significa que quando nós chegamos aí no poder, na Defensoria Pública e no governo do Estado, nós já tínhamos um compromisso com o centro de governo de realizarmos este que é o primeiro ponto mais importante da nossa gestão e que foi o fato, talvez, que me dê mais orgulho da minha modesta vida de servidor público, que foi a realização do primeiro concurso público de notas, de provas e títulos para o cargo de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro concurso
no novo modelo institucional da Defensoria Pública como órgão autônomo, instituído pela Constituição de 88, reproduzido pela Constituição Estadual de 89. Então, mais ou menos uns 150 defensores públicos entraram a partir do primeiro concurso. Isso foi vital, porque isso não só permitiu a substituição daqueles colegas que se aposentavam, aqueles antigos, eu expliquei a situação por quê, como permitiu a reabertura do serviço, que era doloroso saber que havia comarcas do estado onde não havia o serviço. Então isso é uma coisa que realmente me orgulha muito, isso, como eu disse, só isso justificaria a nossa gestão. Eu tenho muito orgulho de nós termos realizado na nossa gestão os 3 pontos fundamentais que nós elencamos no nosso programa, no nosso plano de atuação. Primeiro, a realização do primeiro concurso público de provas e títulos para o ingresso na carreira de defensor público, que era a condição essencial para a sobrevivência mesmo, física da defensoria. Segundo, o estatuto, que permitiria completar o arcabouço jurídico legal da defensoria. Nós tínhamos lei orgânica, mas não tínhamos o estatuto, e as promoções atrasadas para o nível que estava vago da carreira, que era o nível final. Então essas 3 coisas foram assim, a grande realização para nós nessa gestão. Eu fui o último defensor geral que era de livre escolha do governador do estado. A partir de então, com o reconhecimento efetivo de que a Defensoria Pública é um poder, com a independência e autonomia, isso passou a ser muito diferente de então. Eu tive uma briga, literalmente uma briga, quando assumi para conseguir a nomeação de defensores públicos. Tinham mais de 100 comarcas sem um único defensor, e tinha um decreto do governador proibindo toda e qualquer nomeação. Então eram tempos de dificuldade. Como eu disse, a realidade daqueles tempos e de hoje é muito grande. Depois que então foi efetivamente reconhecida a Defensoria como poder, eu terminei, o meu mandato seria até o fim de 2006, mas imediatamente quando teve esse acontecimento, eu abri concurso para defensor e providenciei na eleição de um novo defensor geral, porque eu achei que se tinha tido toda uma luta para que se fizesse a escolha através da lista tríplice, então a escolha seria agora dos colegas para o meu sucessor. Se conseguiu a reforma da sede, do edifício sede, eu consegui tirar o Detran, que estava lá no térreo, e reformar a entrada, o primeiro andar, com gabinetes para os defensores públicos, sala de reunião, até mesmo uma sala de recreação para as mães que viessem acompanhadas de crianças, né? Eu acho que a defensoria, hoje, ela conseguiu um avanço fantástico. Eu acho que ela hoje já está no ápice de seus reconhecimento e tomara que o futuro prossiga nessa senda dos dias atuais. Eu fui a primeira defensora geral eleita pela classe e não a escolha por critério pessoal do governador. Eu acredito que foi uma época, todas as épocas da defensoria foram extremamente importantes, mas este nosso período era tudo ou nada. Claro que se aproveitou, porque em 2004, com a reforma do judiciário, se ganhou autonomia, ou seja, nós somos o reflexo, enfim, com os mesmos poderes, ou, aliás, as mesmas condições do Ministério Público. Aí, então, veio a luta. Primeiro, que soubesse o que é a Defensoria Pública, quais são as funções de defensor público,
o subsídio. E aí a luta foi enorme na Assembleia, de conseguir a governadora vetar, nós não conseguimos derrubar o veto, mas vamos de novo, até que se estabilizou e conseguimos, enfim, a questão remuneratória. Mas junto com a questão remuneratória, eu acho que foi o reconhecimento da sociedade de que a Defensoria Pública está ali para fazer o que tem que fazer. Um outro desafio, acho que foi o crescimento nosso como instituição, nosso, eu digo, dos defensores, de ter um olhar carinhoso da administração com o pessoal do interior. Porque eu sempre digo assim, o pessoal do interior, eles carregam a instituição nas costas. Não é que os da capital, os dos centros maiores, não, todo mundo tem as suas funções, as suas atribuições. Mas o interior, além de ficarem longe da administração, de ficarem muito só, é muito trabalho e eles são reconhecidos na rua, quando estão no supermercado, na farmácia, o que é que não acontece? E então, assim, eu acho que eu me preocupei, não só eu, mas, enfim, o meu grupo, né? Porque eu sempre digo que a chefia nunca se faz só, né? É sempre um grupo que trabalha, nos preocupamos muito com os colegas do interior. Eu fiquei com fama de braba, mas eu até que me mantive, porque eu não podia fechar as portas, né? Mas eu sempre acreditei muito no que eu fazia. Eu sempre, não como defensora geral, também como defensora geral, mas eu sempre acreditei muito em mim como defensora pública. Eu brinco que eu me aposentei após 40 anos de trabalho, 34 entre assistência judiciária e defensoria pública, e a impressão que eu tenho é que eu nunca trabalhei de tão feliz que eu fui. Acima, e eu sempre disse, acima da defensoria, somente a minha família. Lazer, nada, só depois, porque, e a minha mãe dizia, o meu lazer era a defensoria, eram os processos, mas é que eu acredito piamente que todas as pessoas têm que ter o acesso à justiça e nós somos a ponte ao acesso à justiça. Acho que o defensor, ele não pode perder a sua ideologia, porque se ele não tem a ideologia de que todos somos iguais, de que todos temos direitos, nascemos iguais, temos os mesmos direitos, se ele não acreditar nisso, ele vai ser um burocrata na defesa de um assistido. E de burocratas o país está cheio. Nós precisamos de pessoas com ideologia, principalmente o defensor, que ele trate o seu próximo, que ele trate o assistido, que ele atenda o assistido e não largue para analista ou para estagiário. Porque ele tem que sentir, ele tem que saber que aquele processo dele tem um rosto, tem um nome, não é só mais um número para ele botar no relatório dele. E ele tem que ter, acima de tudo, eu acho, tem que ter compaixão com as pessoas. Na época, o mais difícil que eu tive foi a falta de agentes, porque houve uma aposentadoria tipo em massa, saíram vários agentes e nós tínhamos licença médica, licença saúde e nós tínhamos poucos agentes na linha de frente. Foi muito difícil. E o concurso público para defensor público naquela época estava em andamento. E tinha um prazo para durar, né? Foi muito difícil. Em 2010, à semelhança de agora, nós estávamos brigando pela implementação do valor integral do subsídio, que é uma coisa que o Cristiano está brigando agora, pelos nossos reajustes à semelhança do TJ. A mesma coisa de sempre, brigando para não esquecerem que a Defensoria é instituição da justiça e, como tal, tem que ser valorizada e respeitada. E, na época, em 2010, nós começamos a tirar as defensorias de dentro dos foros, que era uma coisa fundamental para nós, e a política continuou, tanto que eu acho que se tiver defensorias dentro dos foros, são pouquíssimas. Todos nós, quase nós, temos todas as sedes fora do foro.
Na época foi criado o cargo de ouvidor. Nós tínhamos uma composição de conselho que posteriormente o Cristiano alterou. Eu alterei, depois o Cristiano alterou e veio aprimorar como funciona o Conselho Superior da Defensoria. Consegui realizar na minha gestão o segundo concurso público para defensor público, provendo, na época, 100 e poucos cargos. Foi bem significativo. Eu dei posse para a primeira turma e o meu sucessor deu para as seguintes. Nós começamos a implementar uma TI com força que nós não tínhamos. E a única coisa assim, que eu lamento não ter concretizado foi uma alteração do nosso Estatuto do Defensor, que eu, no meu entender, é uma coisa que se faz necessária até o dia de hoje. E eu me lembro que quando defensora-geral, eu inaugurei várias sedes, e é uma política que o Cristiano, até o dia de hoje, adota. E esses dias eu ainda vi que ele inaugurou mais umas sedes nossas. E eu acho que isso nos valoriza muito, nos dá muita independência, nos dá a nossa autonomia, nossa segurança. Olha, eu sou defensora desde 1982. Comecei na comarca de Alegrete. E eu vi assim que Alegrete era um povo tão sofrido, tão doído, aquilo que eu passava o dia inteiro preocupada com o tempo, com o sol, com a enchente. E porque eu sabia que tudo ia cair na defensoria, porque eram necessidades, era dignidade humana. Passado o tempo, eu vim para a comarca de Porto Alegre e achei que eu não ia me preocupar com essas coisas pequenas. Acabei caindo na área de saúde e às vezes olham para a gente e dizem assim: doutora, eu preciso de um milagre. E tu tem que fazer, porque a defensoria, na verdade, é realizar milagres, sem ser Sexta-feira Santa. E tu tem que te superar, alcançar os outros, dar um pouquinho para eles. Tentar atingir e fazer com que as pessoas se deem conta que eles têm direito, que eles têm necessidades e têm direito àquilo que eles estão precisando. Eu vejo assim a Defensoria despontando como uma das instituições de ponta, porque é o que nós somos. Quando nós ganhamos aquela pesquisa do Tribunal de Contas, que eu nunca me esqueci, foi comigo, que nós éramos a instituição da confiança do povo gaúcho, aquilo assim me deu uma força para continuar. E eu acho assim, eu pretendo ver a minha instituição como a instituição de confiança do povo brasileiro, que do gaúcho nós já somos há muito tempo. Em 2012, quando surgiu a oportunidade de concorrer à Defensoria-Geral, eu já conheci os colegas, porque já participava de gestões anteriores, e os colegas vinham com os seus reclames institucionais. Né? Então, o principal desafio, o que era? Era organizar uma defensoria pública moderna, né? Reestruturar nossa instituição, porque aquela estrutura da década de 90, lá do início, já não se prestava. Nós já tínhamos feito mais 2 grandes concursos, né? Eu sou oriundo do primeiro concurso da Defensoria, nós tínhamos homologado o 3º concurso, estávamos na iminência de nomear mais defensores públicos. Então, o anseio dos colegas, o que era? Era fazer uma instituição verdadeiramente organizada, mais moderna. Imagine-se que na época nós não tínhamos um controle de atendimento, nós não tínhamos o portal do defensor, o nosso controle era mais quantitativo, né, relativamente à quantificação dos atendimentos, do que qualitativo. Nós não tínhamos uma memória dos atendimentos da Defensoria Pública. Tínhamos arquivos em papel, onde era muito difícil buscar esse controle. Né? Então, a partir de 2012, nós tínhamos essa missão de reestruturar a Defensoria Pública, de modernizar a Defensoria Pública e de aparelhar a Defensoria Pública, porque era um outro anseio. O defensor até 2013, 2014, era o defensor e seu estagiário. Essa era a instituição que trabalhava. Né? Nós não tínhamos um quadro de apoio. A estrutura atual hoje foi a estrutura que foi criada na nossa gestão ali em 2012. Foi feito um projeto de lei, foi negociado, toda aquela questão política.
porque aumentava a nossa estrutura, criavam subs, defensorias, criava o diretor regional, que era tão necessário para nós descentralizarmos a administração da Defensoria Pública, né? E a partir dessa reestruturação, nós começamos a batalhar o orçamento maior, né? Nós fizemos o concurso para servidores, nós conseguimos nomear, preencher todos os cargos de servidores nesse período de 12 a 16, e a partir de então, nós começamos a construir a estrutura tecnológica da Defensoria Pública. E nós construímos com a participação de todos os colegas, todos foram questionados nas comarcas mais longe do que nós precisávamos, quais eram as nossas necessidades mais urgentes, e a partir daí nós construímos um projeto de modernização institucional. É um projeto para ser desenvolvido aí no mínimo em 4 anos, ele perpassa a nossa gestão, a minha gestão, da equipe que trabalhou comigo. Ele até hoje vem sendo executado e eu acho que vai continuar sendo executado ainda por um período, que é um projeto que fez o nosso diferencial, né? Que nós conseguimos hoje ter um amparo tecnológico, nós conseguimos construir o nosso planejamento estratégico, que é uma instituição que vai fazer 25 anos, aos 20 anos a gente não tinha ainda um planejamento estratégico, nós podemos dizer que nós não nos conhecíamos muito bem, e a contrapartida da Defensoria Pública, eu digo que é aquilo que é mais satisfatório para nós no projeto, que é atender o povo. Foi criar a Defensoria Itinerante para ir nos lugares mais longes, né? Oficializar os mutirões que nós fazíamos através da Defensoria Itinerante, e nesse ponto eu acho que foi a grande conquista, talvez, desses 4 anos, né? Que é criar um portal, que é criar o quadro de servidores, que era um anseio dos defensores, de melhorar o tempo de trabalho do defensor. A Defensoria, para mim, é uma felicidade profissional, porque trabalhar numa instituição que é considerada um dos pilares da democracia, né, é importante, a gente se sente fazendo a diferença, né, todos os dias, e pessoalmente também é uma gratificação, porque diariamente nós estamos ali na busca pela justiça social, pela redução da desigualdade, né, por batalhar a melhora dos nossos cidadãos, dos nossos irmãos, que estão ali diariamente convivendo conosco, não nas mesmas condições que nós. Então, essa satisfação pessoal, ela é diária. O nosso grande desafio quando eu ingressei na gestão da Defensoria como defensor geral foi justamente executar os recursos do PMI. PMI que tinha sido lançado anteriormente, mas o desafio foi justamente utilizar bem os recursos, empregar bem os recursos, fazer a reforma da fachada do prédio sede e desenvolver especialmente o planejamento estratégico que nós lançamos na nossa gestão. Nós chamamos os aprovados no 4º concurso para o cargo de defensor público, nomeamos os 80 aprovados a partir de 2016 e realizamos o 2º concurso para o quadro de apoio da Defensoria Pública, concurso que já foi homologado, nós estamos nomeando de acordo com as nossas possibilidades. Desde 2016, quando eu assumi o cargo de defensor público geral, nós percebemos um aumento significativo da demanda em função da crise econômica, em função da maior visibilidade da defensoria e, sem dúvida, isso refletiu na atividade fim. Então, houve necessidade justamente de melhorar o quadro de defensores, de servidores e dispor também de um grande investimento na área da TI, né? Esse talvez seja um dos maiores legados que nós deixaremos ao final da gestão, esse investimento maciço na área da TI, que hoje, sem dúvida alguma, é indispensável para a atividade judicial e para o sistema de justiça como um todo. Uma das diretrizes do nosso planejamento estratégico é justamente o aprimoramento, a melhoria do processo de gestão. Gestão de recursos humanos, gestão de recursos materiais, gestão de recursos de uma forma geral. E em 2019 nós tivemos inclusive o certificado do programa GES Pública em parceria com o PGQP, Programa Gaúcho de Produtividade e Qualidade Total. Isso dignificou o engajamento e o trabalho dos defensores e servidores que participam desse processo ativamente aqui na Defensoria. Eu sou apaixonado pela Defensoria Pública, pela missão que a Defensoria Pública tem junto à população. E cada vez mais nós percebemos que há muitos defensores e servidores apaixonados pela Defensoria Pública e certamente isso contribui para a qualidade do serviço junto à população gaúcha. No futuro, talvez um futuro breve, talvez não tão breve, eu vejo a Defensoria Pública cada vez mais capilarizada.
ou seja, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as comarcas, atendendo todos os municípios, atendendo todo o sistema prisional, atendendo a população de uma forma muito presente, muito próxima da comunidade. Nós temos uma legitimidade social muito grande. Então, no futuro, eu vejo essa legitimidade cada vez mais tomando conta do Rio Grande do Sul, preenchendo o Rio Grande do Sul de verde, como a gente está preenchendo o Brasil de verde.